Professora Tatiana, como anda a saúde mental do professor? Quais os cuidados devemos estar atentos? Como é estar nesse redemoinho de emoções que são simultâneas? E a pergunta que, com tudo isso, é possível voltar às aulas? Bom, boa noite, Lidiane, obrigada pelo convite, boa noite, colegas, aqui nesse quadrado, mesa redonda, um quadrado de discussões, boa noite, Adriana, eu fico muito à vontade de conversar com vocês, eu fui 12 anos professora associada do Simpro de Passo Fundo, então é muito bom estar entre colegas. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo máximo de tela para crianças entre 2 e 5 anos é de 1 hora. E para crianças de 5 anos em diante, inclusive adolescentes, é de, no máximo, 2 horas. E a entidade ainda recomenda uma dieta midiática para todas as idades, certo? Nós estamos exatamente... cronologicamente falando, há 145 dias da suspensão, né, das aulas, e exatos 109 dias obrigando crianças e adolescentes a ficarem mais de 4 horas diárias de frente para a tela, contrariando, né, as sugestões da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em muitas situações, as famílias não têm computador, então as crianças ficam olhando, realmente a tela do celular, tá? O que piora ainda mais a situação. Nós sabemos, né, tu acabaste de dizer, a nossa live tem um teto. Nós que optamos por assistir live, que a gente marca na agenda, se organiza, se a live tem mais de 1 hora, tem evasão garantida. Nós não suportamos ficar mais que 1 hora, 1 hora e meia. E as crianças ficam diariamente, de segunda a sexta, da 1h30 às 5h30, ou das 6h40 até o 12h30, na frente das telas, né? Os professores também, quando eles não estão dando aula, o que eles estão fazendo? Eles estão preparando aula, eles estão editando vídeo, eles estão postando e estão participando das reuniões. Então, está todo mundo num tempo excessivo frente às telas, que não é recomendado, né? Culpa de quem? Vamos pensar um pouco, né? Culpa de uma inação do MEC, que junto com o Ministério fizeram pouquíssimo pela educação de jovens e crianças desde que iniciou a pandemia. Nós estávamos sentadas num trágico camarote assistindo tudo que aconteceu na Europa. Nós sabíamos das adaptações necessárias, nós sabíamos que as escolas fechariam, nós sabíamos que o caos seria instaurado e nada foi feito, né, para organizar as escolas, para dar orientações, se esperou o destino acontecer. Então, essa falta de orientações, ela levou escolas, pais, professores a entrarem num frenesi, né, contra o tempo e a favor do conteúdo e do currículo. E há uma busca, assim, desesperada por entregar um produto, né? E eu não quero ser ingênua e dizer que no nosso país a educação não é um produto, ela é um produto, né? Mas não pode ser pensada apenas como um produto a despeito dos corações e mentes das pessoas que estão envolvidas no processo educativo. É culpa também de uma educação concebida como mercadoria, né? Como diz o José Clóvis de Azevedo, que é coisificada, ela privilegia o produto e não o processo, né? Se ignora o processo. E qual é o produto que está sendo ofertado? O mesmo tempo de aula que se tinha presencialmente está sendo ofertado na educação remota ou na educação EAD, né? Então, é uma educação que está sendo mensurada, né? E mesmo numa situação totalmente adversa, as crianças e adolescentes e os professores também estão ficando um tempo inacreditável sentados em frente às telas,
porque seus pais pagaram por esse tempo, estão pagando por esse tempo. Só que essa matemática, ela é totalmente incoerente, né? O tempo da distância, o tempo da atividade remota, ela não pode ser o mesmo da aula presencial. Não existe essa comparação. A educação, ela requer tempo. O tempo de empréstimo de consciência, como diz o Vygotsky, o tempo de andaime, como fala o Brunner, o tempo que é Inês do Céu, que é uma pedagoga mexicana, ela comenta que a educação simultaneamente é para todos e para cada um, né? Então, o ritmo da sala de aula presencial é totalmente diferente do ritmo à distância. Então, como é que você faz andaime pela tela? Né? Que tempo se leva para descortinar uma nova possibilidade educativa na situação remota? Os professores não tiveram esse tempo, as crianças não tiveram esse tempo para entender o que é uma educação remota. Tempo também, né, é o que querem ampliar na vida dos estudantes da pandemia. Então, tem toda uma proposta de mais um ano escolar, né, levando em consideração os conteúdos que não foram trabalhados no ano letivo de 2020. Então, todo esse tempo que foi investido por professores na preparação de aula, crianças e adolescentes na frente das telas, dos pais acompanhando em casa, né? Parece que está perdendo valor, parece que está sendo, assim, invalidado por alguns gestores públicos. Será que é realmente necessário mais um ano escolar? O que tem de tão mágico no currículo das nossas escolas e das nossas universidades que é necessário que as criaturas permaneçam um ano a mais de suas vidas na escola? Então, o que fazer, né? Como diz a Catherine Walsh, a insurgência pedagógica não pode só denunciar, ela tem que ser propositiva. E a minha proposição, ela vem de vários educadores que eu tenho ouvido e lido nos últimos tempos, como Celso Vasconcelos, a Vera Menezes da UFMG, a minha mãe, Ula, que trabalhou 23 anos no ensino fundamental, com o 3º ano, né? que vários educadores estão falando. Enxugue-se o currículo, tá? Enxugue-se. Tire-se os conteúdos que não fazem sentido para cada segmento escolar. Poupem as crianças e adolescentes e foquem no acolhimento. E acolhimento foi o que a gente não viu por parte do governo federal até agora, né? Então, o que eu quero discutir nessa perspectiva radical é o quê? O enxugamento desse tempo que foi inventado por nós. Quem que diz que 200 dias letivos é o ideal? Quem que diz que 800 horas é o mais importante para as crianças e adolescentes? Isso é uma invenção nossa. Tá? Então, que a gente enxugue, que se faça um grande pacto curricular nacional, e esse pacto tem que vir do MEC, tem que ser uma proposição do MEC, porque o que a gente viu até agora é cada um fazer o que acha melhor, mas não veio uma proposição em nível nacional, tá? Eu proponho também que se modifique a palavra em destaque dos últimos tempos. Olha o que tem sido falado, né, e repercutido, como recuperar, né? Recuperar me parece uma palavra muito pesada para o que está acontecendo, né? Falar em recuperar parece que tudo que foi feito não tem valia, não tem muita serventia, né? Vamos recuperar o que não foi feito. Eu proponho que se troque a palavra por aproveitar, né? Uma palavra mais positiva, vamos aproveitar este tempo. Que esse tempo seja usado, né? Que se modifique essa palavra, tanto na situação remota e quando nós voltarmos, quando for possível, e quem vai dizer quando é possível é a ciência, não é o gestor, tá? Para que as crianças possam aprender, tá? Para que os adolescentes possam aprender o quê? O que nos torna humanos tão diferentes das outras espécies. Seja aproveitado com muita arte, com muita tinta, muita dança, muita cantoria, que as nossas crianças aprendam novamente a plantar o que a gente come, a cozinhar o que nos enche os olhos e o coração, a
tecer e a costurar o que nos protege a pele. E que a gente saiba também resolver problemas reais no nosso dia a dia. O mofo das paredes, por exemplo. Aqui em Pelotas está extremamente úmido, está cheio de mofo nas paredes, a gente não consegue sair para fora de casa. Nós estamos com as casas literalmente mofadas e nós estamos criando mofo. Como é que se tira o mofo das paredes? Né? O estado está sendo invadido por 3, 4, 5 grandes nuvens de gafanhotos. Por que nós estamos sendo invadidos? Isso tem que ser falado, né? Saibam, por exemplo, que a Terra não é plana e que é extremamente importante. Que se aproveite também para quê? Para aprender a diferença entre opinião e método científico. Que saibam interpretar muito bem os textos para que consigam decifrar as inverdades das mídias sociais. E que se aproveite o tempo para descobrir como se proteger das teias da web, porque eles estão na web, eles estão full time na web, com várias abas abertas, e isso todas as mães têm comentado. E que aprendam, sobretudo, o valor da empatia, a ser responsável por si e pelos outros, porque nós precisamos de mais pessoas usando máscaras nas ruas, nós precisamos que, quando eles voltem, eles saibam se proteger e proteger o outro, que eles são responsáveis por si e por todos os demais, que aprendam o que significa ser solidário nesse momento, né? E que o currículo, nesse grande pacto, ele seja pensado e aproveitado para quê? Para garantir a saúde mental de professores e estudantes, né? Para que a gente consiga não desesperançar nesses tempos tão difíceis. Tem que ser um pacto nacional desse currículo. Não pode ser cada um inventando o que se quiser. Tem que se pensar prospectivamente em Enem, em provinhas. A gente tem que dar conta disso sem penalizar os que mais estão sofrendo nesse momento, que são os estudantes e os professores. Tatiana, sobrou uma pergunta aqui que vai de encontro a esses medos, como trabalhar, como acolher esses professores que estão com tantos receios e, ao mesmo tempo, você tem crianças que não têm maturidade para entender, como a Natália colocou no início, principalmente a pré-escolar, entender esses protocolos de distanciamento. Uhum. Bom, eu acho que os professores estão muito abandonados, né? Uhum. E todos os olhos se voltam para o professor hoje em dia. A sala de aula, que era um lugar reservado, privado, né? Que tinha ingressos de coordenadores, né? Ela está defassada, porque é a sala da casa do professor. E todos os pais, todos os coordenadores, todo mundo que está na escola está entrando na casa do professor, estão vendo como ele está dando aula, o que está fazendo. Uhum. Existe uma discrepância muito louca, muito grande, entre a expectativa dos pais com relação ao que está sendo desenvolvido, né? E eu recebi, por exemplo, comentários, né? Pessoas que me mostraram de mães que estão gravando as aulas e comparando, né, umas entre as outras e dizendo, essa professora aqui de inglês, ela não tem sotaque britânico, a outra escola lá tem sotaque britânico. E tinha, naquele momento que eu recebi essa informação, tinha mais de 50 mil pessoas já mortas no Brasil em função da Covid. Então, são expectativas irrealísticas, né? O que eu posso esperar, né, desse ensino remoto? Sotaque britânico, nessa relação, como disse a Sônia, de excepcionalidade, gente, né? Vamos colocar os pés. É muito discrepante, né? É diferente da sala de aula presencial, é diferente da escola. A gente tem que ter compreensão de que as crianças, a maioria,
e independe de classe social, independe de pública ou privada, todas as mães e professoras que eu converso, as crianças estão odiando, tá? Estão odiando a aula remota. Então, a gente tem que pensar nesses tempos, diminuir os tempos, diminuir as expectativas, dar mais tempo para as professoras e para as crianças se reorganizarem, e ser muito sincero com as crianças, né? Eu acho que as crianças, elas estão sofrendo muito esse distanciamento, essa falta de interação, proporcionar mais momentos de interação. Então, esses dias, uma mãe comentou de um filho, ele só queria mostrar o cachorro, ele quer passar a tarde mostrando o cachorro, mas isso atrapalha a aula. Atrapalha a aula ou é a necessidade de narrativa, de mostrar do seu dia a dia? O que ele tem, né? Na escola, as crianças toda hora estão conversando, estão se tocando, estão se abraçando, estão brigando, é uma outra dinâmica de corpo, é uma outra dinâmica de estudo. O professor vem, que dizia, Sônia, a gente toca, né, no aluno, a gente vai na mesa, eu sou professora de Libras, eu pego a mão, eu pego o corpo dos estudantes, completamente diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir mais dentro das escolas, sobre o que foi feito. Eu não sei se as escolas conseguiram parar para se autoavaliar o que foi feito, o que os pais estão esperando, o que é irrealístico do ponto de vista dos pais, o que é irrealístico do ponto de vista dos gestores, para a gente democraticamente, como disse a Sônia, discutir isso e repensar esse novo semestre agora, né? Na minha universidade, a gente está repensando, nós começamos a repensar. Nós tivemos um calendário alternativo e agora fechou tudo, né? Não tem aula presencial segundo semestre. Então, nós vamos parar para pensar o que vai ser feito, como é que vai ser feito, o que vai ser ofertado. Mas muito pé no chão, a gente não pode lidar com essas expectativas inexequíveis, né? Não tem como, enfim, a transposição da aula presencial para remota já se viu, não deu certo. O que pode fazer a partir do que já foi feito? Vamos pensar diferente, vamos tentar conversar com os pais, vamos trabalhar coletivamente com os professores, pais, gestores, para ver o que é possível ser feito. Acho que é por aí. Obrigada, Tatiana. Queria agradecer também o convite, acho que foi uma noite super profícua. Eu, em 2010, eu entrei na UFPEL, né, pelo ensino à distância, e eu trabalho regularmente com educação à distância, nos cursos ofertados pela UAB aqui na UFPEL. E quando fechou, né, quando começou, eu digo, tá tomada, tranquila, agora eu vou... Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque eu tive a experiência do meu filho em atividade remota, da minha filha. E eu repensei tudo o que eu propunha para as minhas alunas. Eu repensei toda a minha disciplina à distância, por conta da diferença que é. As minhas alunas, elas fazem vestibular para a educação à distância. Os professores que dão aula para elas optam pela educação à distância. Nós estamos lá porque nós queremos dar aula à distância, porque nós achamos interessante e enfim. E os polos fecharam, né? Porque fechou tudo, então elas não podiam ter as aulas presenciais. Mas eu sentia que faltava algo, né, para fazer o fechamento da semana. Então, eu comecei a realizar lives com elas uma vez por semana. Não era obrigatória, não valia presença, não valia nada, tá? Porque a gente não podia cobrar presença nem nada, porque elas estavam no campo, num lugar afastado, sem condições. A minha aula foi toda para o WhatsApp, ela estava no WhatsApp
no Moodle, né? Trabalho redobrado, porque tinha que atender. E aí nós começamos a fazer lives. E eu achava bastante interessante que sempre teve muita participação e pergunta e tal. E uma vez por semana, então, ia um convidado para falar sobre alguma questão relativa à disciplina, para fazer o fechamento da semana. Eu disse, gente, que bacana vocês participando, né? E, professora, que horas começa? E aquela correria, eu vou sair do trabalho, quero entrar, não sei o quê. Eu disse, professora, nós estamos carentes. Nós queremos aula. Nós queremos estar juntos. Então, pensem que as crianças estão carentes, elas querem estar junto. Deem mais tempo para as crianças interagirem, conversarem, mostrarem o cachorro, mostrarem o brinquedo novo, falarem do seu livro, falarem do que comeram, do que não comeram, mostrar seu lanche, que a gente vai comer no sofreguidão para o livro didático. Livro didático está pago, mas pode ser feita outra coisa com ele, né? A gente não precisa usar todo o livro didático, porque ali não vai ser perda de dinheiro, vai ser uma outra fonte de conhecimento, mas que a gente não se atenha só ao livro didático, existem tantas outras possibilidades, né? E pensar nos tempos, tem que diminuir esse tempo, 4h30, 5 horas de tela por dia, para as crianças e adolescentes, é demais. A Fiocruz também endossa a Sociedade Brasileira de Pediatria, nesse último um boletim que eles divulgaram, né, sobre saúde das crianças e adolescentes em período de pandemia. Eles endossam, diminuam as telas. O que nós estamos fazendo é aumentar o número de horas de telas. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem bem. Obrigada, Tatiana.